Bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. E nessa manhã, mais uma vez, queremos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus, mas tem um detalhe. Hoje iremos falar de alguns modelos, de algumas pessoas que leram a palavra de Deus, se entregaram ao Senhor Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. E elas são modelos para nós. E o nosso maior modelo é o Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que Jesus ensinou, que era impressionante, a ponto dos discípulos falarem: ensina-nos a orar. Sim, a oração. De tudo que Jesus fez, o que mais os discípulos quiseram foi aprender a orar. De certo, porque eles entenderam que com a oração você consegue todas as outras coisas. O poder de Deus, a intimidade com Deus, a companhia do seu Espírito Santo é algo que traz tudo o que nós necessitamos. Então, se nós temos esse modelo, onde os homens que mais eram próximos de Jesus pediram: ensina-nos a orar. Então é sinal que é necessário. Então você que está aí do outro lado, se você puder, ore com os olhos fechados, se desligando das coisas ao teu redor, sem distrações, entregando seu coração, sua mente, seu entendimento a Deus. Mas se você está ocupado, está em algum local que não pode fechar os seus olhos, os seus pensamentos você pode levar e entrar em comunhão com o Pai. Então vamos fazer isso? Amado Deus, bendito Espírito Santo que habita dentro daqueles que todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Senhor Jesus, Salvador, Senhor, nosso noivo, quero pedir que estejamos em comunhão contigo, bendita Trindade, que possamos estar em comunhão para que haja mudança, uma mudança de dentro para fora, em cada um que está ouvindo essa live. Eu te peço que haja transformação de vidas, que haja entregas, para que tudo vá bem. Apesar das circunstâncias, tudo vá bem. Porque quando estamos contigo, Senhor, estamos no local mais seguro do mundo, que é na tua presença. E é a tua presença que eu clamo neste momento. Que o Senhor possa estar no meu coração, na minha vida, e a partir de mim, que a tua palavra seja manifesta a todos aqueles que precisam ouvir essa palavra, que precisam aprender os modelos que o Senhor deixou, que possam aprender como enfrentar este mundo até que o Senhor venha, Jesus. Abençoa essa manhã em teu nome, Senhor. Nome que é sobre todo nome. Amém. E depois de orarmos, vamos aprender um pouquinho mais com pessoas que fizeram uma entrega, que foram aprendendo com Jesus como superar
cada obstáculo, cada dificuldade. E a personagem de hoje, a pessoa que foi escolhida como modelo, é Amy Carmichael, uma jovem que foi para a Índia. Ela é conhecida como a missionária na Índia. E vou falar um pouquinho sobre a vida dela e um detalhe que muitas crianças em várias igrejas têm aprendido. Vou contar no meio da nossa explanação. Amy Beatrice Carmichael. Ela nasceu no dia 16 de dezembro de 1867. Isso mesmo, 1867. E ela nasceu na Irlanda do Norte, em Milaisley, uma cidadezinha bem pequena. E ela teve pais cristãos. Seus pais eram David e Catherine. E seus pais eram da igreja presbiteriana. David e Catherine, eles tiveram 7 filhos, sendo que um dos filhos, Amy Carmichael. E essa mãe, ela era bem dedicada. E ela via que o alvo da vida dela, a meta que Deus tinha dado para ela, era justamente a maternidade. E ela tinha isso como uma profissão. A profissão dela era mãe. E essa função de mãe, ela, sendo uma pessoa religiosa, uma pessoa cristã, ela lendo a Bíblia, se apropriando, ela lia e praticava. É diferente de você ler e tem aquilo como um conhecimento secular. Não. Essa mãe, ela praticava. Então ela ensinou 2 coisas para os seus filhos, que eram a base dos seus ensinos: amar e conhecer a Deus e ser generoso. 2 coisas mais importantes e mais firmemente fixadas no coração e na mente dos seus filhos: amar e conhecer a Deus e ser generoso. E Amy Carmichael cresceu assim, com esses 2 pontos bem importantes fixados na sua criação. Tem uma coisa, crianças, jovens que crescem num lar cristão, filho de crente não é crentinho. Filho de crente em Deus é pecadorzinho. O pecado está entranhado no ser humano. Jesus veio para nos lavar do pecado. Só que precisa ter uma conversão de vida. Precisa o coração estar voltado para esse Deus maravilhoso que já fez tudo, que já deu seu próprio filho para pagar pelo preço que era necessário de resgate das nossas almas do pecado. E aí, mesmo a Amy Carmichael crescendo nesse lar cristão, ela tinha que se decidir. Ela tinha que fazer uma escolha. E essa escolha veio. Ela recebeu o ensino de sua mãe, recebeu orientações do seu pai, teve um lar cristão, mas isso não era o suficiente se ela não escolhesse esse caminho. E aos 15 anos, Amy Carmichael se decidiu. Houve uma conversão genuína na sua vida. Ela reconheceu que era pecadora e que necessitava de um Salvador. E aos 15 anos, ela entregou sua vida a Jesus.
E isso aconteceu em 1882. Em 1887, desde a sua conversão, a Amy Carmichael ela começou a fazer muitas coisas na igreja. E ela já tinha um temperamento assim de levar a palavra, de ser agitada, de movimento. Ela não se conformava de ficar parada, de apenas ter recebido a salvação. Ela queria que outras moças, como ela, recebessem isso. E ela começou a pregar para jovenzinhas, bem pobres. Jovens pobres. Antigamente, nessa época de 1800, as pessoas que tinham mais posses usavam chapéus. Mas as jovens pobres usavam um chale no cabelo. Então, lá na igreja dela, ela começou a trazer jovens com seus chalezinhos na cabeça. E a igreja começou a encher com aquelas jovens, fruto do trabalho missionário, missões urbanas de Amy Carmichael. Ela começou a chamar jovens e a igreja começou a lotar de jovenzinhas pobres. Algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas, mas ela não se rendeu. O que nós percebemos aqui é que você precisa, antes de pensar em missões externas, você precisa começar aonde você está. Onde você estiver plantado, comece a frutificar. Amy Carmichael começou a fazer missões urbanas antes de fazer missões lá fora. Lembra que eu falei? Ela foi uma missionária na Índia. Mas vamos chegar lá. Em 1887, ela teve um contato com um grande missionário da época, chamado Hudson Taylor. E ela era secretária na igreja e ela estava na parte da organização desse grande evento missionário, onde Hudson Taylor era o principal, falando de missões para a China. Ele falando com tanto amor no coração, com o coração queimando por missões, ele despertou a decisão da Amy Carmichael. Ela colocou em seu coração o desejo de missões. Não ela, né? Deus estava já trabalhando aquela jovenzinha para um propósito que ele tinha na vida dela. E aí, em 1889, ela se decide. 2 anos depois de ouvir Hudson Taylor, ela se decide. Eu vou para missões. E se candidatou. Foi treinar em Londres, lá na Inglaterra. Lembra? Ela era da Irlanda do Norte. Aí lá foi ela para a Inglaterra fazer treinamentos, tudo. Eu quero ir para essa missão na China, porque eu quero, o Senhor vai me ajudar e eu vou, essa missão está queimando no meu coração. Mas sabe o que aconteceu? Ela foi rejeitada. Ela foi rejeitada pelo médico da missão. Não, você não tem condições. Você é muito fraquinha. Olha o seu físico. Você não está apta para missões. E lá foi ela rejeitada. Aí ela não... Aquilo queimava dentro dela. Ela não desistiu. Ela acabou indo para o Japão. E ficou 15 meses evangelizando lá no Japão. Só que depois de nesses 15 meses ela acabou ficando doente. O médico já havia falado que ela era fraquinha, né? E ela realmente era fraca. Ela teve uma doença chamada neuralgia, onde o organismo
estimula os nervos a provocar dor. Ela sentia dores no corpo todo. Então ela precisou voltar para casa. Mas tem uma situação que aconteceu lá no Japão. Ela estava evangelizando uma senhora na rua, uma senhora japonesa, e ela estava lá começando, conversando, fazendo aquele ponto de contato e começando. Quando ela estava prestes a falar de Jesus, a mulher desviou o assunto e falou assim: ai, não gosto dessas suas roupas ocidentais. Aí a mulher virou o assunto para a roupa que ela estava usando. E aquela vestimenta ocidental estava incomodando aquela senhora oriental. Amy Carmichael não conseguiu falar do amor de Jesus porque a mulher não deixou. Se focou em suas roupas, em sua vestimenta que era diferente da deles. Aí ela foi embora, né, muito contrariada, e ela decidiu no seu coração que nunca mais ela ia permitir que alguma coisa externa atrapalhasse a mensagem. E a partir dali, ela começou a prestar mais atenção no jeito, no modo de vida das nações que ela iria. Ela precisaria estudar a língua, as vestimentas, os costumes. Ela pôs em seu coração que ela iria se preparar melhor para ter acesso ao povo que ela estivesse evangelizando. E ali ela volta, né, para o Japão. Do Japão, ficou 15 meses no Japão, volta para a Irlanda do Norte. Ela tentou depois ir para o Sri Lanka e mais uma vez não conseguiu. Mas, lembra que ela estava voltando do Japão? Quando ela estava na viagem de navio, que ela passou pela Índia, o coração dela queimou. Queimou! Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Ele vai, o Espírito Santo vai nos orientando. E ali ela colocou, Deus colocou no seu coração um ponto certo onde ela deveria ir. A missão dela não era na China, não era no Japão, não era no Sri Lanka, mas na Índia. Amy Carmichael, ela foi para a Índia e começou a evangelizar. E ela tinha uma coisa: os seus próprios colegas de trabalho questionavam a sua carreira missionária. Falavam assim: ih, essa daí, fraquinha do jeito que é, não vai durar nem 6 meses. Então, ela tinha a oposição dos seus colegas de trabalho, de missões. Ela teve que enfrentar a rejeição, a implicância com sua aparência física, com sua fraqueza, talvez muscular, as suas constantes dores, que ela tinha que descansar um pouco mais para recuperar suas forças. Mas aquele desejo missionário queimava no seu coração. E ela persistiu e ficou ali na Índia. Um dia, ela estava estava andando, e ela viu um monte de carruagens, de carroças, todas enfeitadas. E várias meninas, todas vestidas com flores, com arcos de flores, com roupas brancas, e estavam indo num cortejo, num festejo. Aí ela perguntou: o que é isso? Aí falaram assim: elas estão sendo levadas para os templos. E aí Amy ficou curiosa. E ela foi descobrindo que crianças pobres, meninas pobres, você tem que lembrar que na Índia existe o costume das castas. Se você nasceu numa determinada casta, você não pode sair dela. E a casta determina o que você vai ser,
que você, com a profissão que você pode ter, como você pode viver, os locais por onde você pode andar. Assim são as castas. Se você nasce numa casta pobre, você tem que fazer serviços humilhantes, você tem que ficar num determinado local, não pode mudar para um outro. Se você nasce numa casta rica, você não pode se misturar com outras castas. E as meninas, quando nasciam, já tinham que ter um casamento planejado, um casamento programado. E existiam dotes que eram necessários para os pais pagarem. Então, meninas que nasciam em lares pobres, os pais não podiam pagar os dotes. E ali eles vendiam suas filhas para os templos. E essas crianças eram levadas, preparadas para trabalharem, para limparem, para cultuarem. As crianças, as meninas eram oferecidas num culto e elas se tornavam objetos para serem usados nos cultos. Então, elas eram meninas cultuais. Eram coisas deprimentes que eram feitas ali naqueles templos, de se dizendo oferecer para os deuses. Então eram crianças maltratadas, maltratadas de todas as formas. Esse era o destino dessas crianças, dessas meninas. E ali, Amy Carmichael foi se interessando por isso. E ela tinha que entrar naquele templo para saber o que estava acontecendo. Aquilo ali foi despertando uma curiosidade. E agora, nesse ponto da história dela lá na Índia, que eu vou voltar na vida da Amy Carmichael, quando ela era bem pequenina, estudando lá na classinha de crianças, lá na igreja dos seus pais, Amy Carmichael aprendeu que a oração, quando é feita com fé para Deus, é respondida. Ela aprendeu que Deus responde às orações. E aí ela foi para casa pequenininha, devia ter por volta dos seus 4, 5 anos. Ela orou porque ela tinha um grande desejo. Ela tinha olhos castanhos. Era única em sua família, de uma família irlandesa, com olhos castanhos. Toda a sua família tinha olhos azuis. E ela queria ter aqueles olhos da cor do céu que a sua mãe tinha, seu pai, seus irmãos. Ela não entendia porque só ela tinha aqueles olhos castanhos. E aquele desejo. Aí ela foi, se ajoelhou no seu quarto e pediu: Deus, eu quero ter olhos castanhos como os da mamãe. E pediu com muita fé. E foi dormir, porque ela aprendeu que Deus responde a oração. Aí ela dormiu. Quando ela acordou, ela foi correndo para ver. Aí ela foi com muita fé. Quando ela olhou no espelho, seus olhos castanhos. Pensa numa criancinha triste. Na primeira oportunidade, ela foi falar com aquela professora. E chorou. Ela falou: professora, Deus não respondeu a minha oração. Aí ela: é mesmo? Mas o que você pediu? Aí ela contou que pediu olhos azuis, iguais os de toda a sua família. Aí a professora falou assim: mas Deus respondeu. Ele disse não. Ali, pequenininha, Amy Carmichael aprendeu que não também é uma resposta. Existem 3 respostas: sim, não e espere. Mas Deus sempre responde às orações. E ali Amy Carmichael continuou com seus olhinhos castanhos, passou por toda aquela situação de rejeição nas missões e acabou chegando
na Índia. E aí voltamos ao ponto onde paramos. Lá está a Amy Carmichael, curiosa para saber o que estava acontecendo com aquelas meninas, para saber o que era feito daquelas crianças. Mas como entrar no templo? E tem um detalhe, lembra do Japão? Quando a Amy Carmichael falou que ela nunca mais iria deixar nada impedir que ela falasse de Jesus para os povos diferentes dos dela? Quando ela chegou na Índia, ela começou a se vestir como indiana. Ela estudou a língua dos indianos. Ela foi aprendendo os costumes. E agora ela chegou num ponto que ela precisava entrar no templo, mas sua pele era muito branca. Então o que ela fez? Pegou a borra do café, o pó do café, e passou na sua pele. Botou um lenço nos seus cabelos. Quando as suas colegas de missões chegaram, uma delas falou assim: Amy, você está uma perfeita indiana. E foi assim que ela conseguiu, com os seus olhos castanhos, sua pele amorenada, né, sua pele mais escura, pela borra do café, entrar no templo. E lá ela viu o local onde crianças eram vendidas. Sim. Aquelas crianças faziam parte de um culto aos deuses hindus e eram oferecidas como objetos. E ali elas davam muito lucro para os templos. Elas eram também colocadas para mendigar nas ruas. Eram utilizadas como mendigas e todo o dinheiro ia para o templo. Eram crianças abusadas de todas as formas. A Amy Carmichael ficou com o coração muito incomodado, dolorido. Ela tinha que fazer alguma coisa. E a primeira criança que chegou à sua mão no ano de... cadê aqui? Estamos falando do sul da Índia. A primeira criança que chegou para ela foi dia 6 de março de 1901. O nome dessa criança era Prina. Era uma menininha de 7 anos, que havia sido vendida por seus pais aos 5 anos. Mas ela conseguiu fugir do templo. Ela andou 30 quilômetros. Imagine uma criancinha de 5, 6 anos andando 30 quilômetros e conseguiu chegar em casa. Mas aí a guardiã do templo chegou logo a seguir na casa dela. E ela, agarrada à sua mãe, a mãe com medo da maldição dos deuses, porque aquela guardiã começou a falar um monte de coisas, de pragas, espraguejando, que a criança tinha sido oferecida aos deuses, e amedrontou sua mãe. E a Amy, a mãe soltou os bracinhos da Amy, as mãozinhas da Amy, e entregou novamente para o templo. Aquela guardiã levou a Prina novamente para o templo. E como castigo, as suas mãozinhas foram queimadas com ferro em brasas. Ela teve suas mãos marcadas por ferro quente, incandescente. Quando aí a Prina, aos 7 anos, fugiu novamente. E ela foi parar aonde? Lá na missão da Amy Carmichael. A Amy acolheu a Prina e ali começou o ministério. Aí ela começou a se importar com essas meninas e começou a resgatar essas meninas do templo. Como ela entrou vestida como uma indiana, uma amiga dela, quando a viu, falou assim: Amy, você já pensou
Se você tivesse nascido com os seus olhos azuis, você nunca teria conseguido entrar no templo. Ali, a Amy percebeu como os planos de Deus são perfeitos. Ele deixou a Amy com seus olhos totalmente diferentes de toda a sua família. Havia um propósito lá na frente. Então, muitas vezes, nós não entendemos as coisas, porque Deus não responde determinadas orações. Mas lá na frente, quando temos um coração fervoroso na obra de Deus, quando ouvimos a voz e atendemos o chamado, Deus vai trabalhando nas vidas. E ali aquela jovenzinha com seus olhos castanhos conseguiu resgatar mais de 1000 crianças. Mais de 1000 crianças. Ela conseguia comprar crianças ali nos templos e levar para o seu ministério. Porque com o passar dos anos, a Amy era uma missionária, né? Ela era sustentada por uma missão. Só que a missão começou a não mais cooperar. Então, Amy conseguiu fazer uma missão independente. E ela abriu uma instituição chamada Donavour. E essa instituição, ela foi aberta em 1901 e ela está funcionando na Índia até hoje. Até os dias de hoje. Então, você veja que essa Amy, ela foi conhecida lá na Índia como a bondosa sequestradora de crianças. Só que, para vocês terem ideia, a vida de missões e a vida do cristão em si não é fácil. Teve um pai e uma mãe que entregaram uma menininha para ela. E aí, quando souberam que eles haviam entregado a sua filha para a missão, foram lá e ameaçaram esses pais. O que vocês fizeram? Os deuses fizeram um terror. E aí eles mentiram. Disseram que a Amy havia sequestrado a criança. Mas era mentira. Eles haviam deixado sua filhinha lá. E aí Amy teve um processo legal contra ela. Ela estava pronta para ser julgada, condenada a 7 anos de prisão. Mas, quando ela estava para ser presa, veio uma carta, que não se sabe de onde, mas nós sabemos que é providência de Deus, e ela foi liberta. Ela não foi presa. E continuou fazendo o seu trabalho. Mas, você que pensa que tudo é fácil, tudo é simples, não é. A palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições. Jesus falando, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a Amy estava com 73 anos, ela estava em 1931. Lembra que ela fundou uma missão, a Donavour? Só que a missão foi crescendo, as crianças foram chegando, as pessoas foram sabendo o grande trabalho que ela estava fazendo, resgatando essas meninas. As meninas que iam crescendo eram exemplo na sociedade, ajudando, cooperando, era um trabalho lindo. E ali ela foi e mandou construir mais cabanas para acolher, porque ali era um local muito quente. E numa dessas construções, que ela estava andando pelo terreno e verificando a construção, a Amy, aos 73 anos, cai num buraco. Ela quebra a perna e torce a coluna. Aí você pensa assim, pronto, acabou o ministério dela, agora não tem mais jeito. Muito pelo contrário. A partir daquele acidente, a Amy passou 20 anos acamada.
Você pensa que ela parou? Mesmo acamada, ela conseguiu administrar a missão do Nauvoo e ela começou a escrever. E Amy escreveu 35 livros. 35 livros. Sendo que alguns deles foram escritos neste momento, o momento assim de mais produtividade dela literária, foram esses 20 anos acamada. Então, a Amy, ela teve até um reconhecimento de uma rainha do Reino Unido, uma rainha consorte, chamada Maria de Teck. A Amy, ela, com esse reconhecimento, ela recebeu apoio e ela construiu um hospital. Um hospital. Isso foi em 1912. Então você veja que Amy tinha a missão, tinha um hospital para administrar, tinha mais de 1000 crianças que foram crescendo ao longo dos anos e foram ajudando. O ministério dela foi muito, muito grande. De uma jovem que era rejeitada, que foi dita, não dura nem 6 meses. Realmente ela era fraca. Mas a sua força não vinha do seu físico, da sua aparência. Vinha de Deus. A lição que nós temos na vida da Amy Carmichael, você que se acha fraquinho, mas eu tô velho, mas eu tô doente, mas eu tô assim, eu tô assado. Se você tem um chamado, se Deus tem um propósito no seu coração, seja local, seja fora da sua cidade, seja onde for, seja na sua família, obedeça. Saiba que não vai ser fácil. A vida da Amy não foi fácil. Ela enfrentou doença, enfrentou oposição, enfrentou a lei, né? Foi ameaçada de ser presa. Enfrentou um acidente que a deixou acamada há 20 anos. Mas ela não se rendeu, porque ela sabia a quem ela estava servindo. Se você não puder de um jeito, faça de outro. Mas não pare. Não pare. Deus te sustenta. Como Ele sustentou no leito da enfermidade. E a Amy, ela, em 1916, antes desse acidente, ela formou uma ordem religiosa protestante, chamada Irmãs da Vida Comum. Essa ordem que ela foi formando atendia as meninas e depois, em 1918, começou a também receber meninos, porque esses meninos eram filhos de prostitutas. Eram crianças que eram rejeitadas por causa da vida das suas mães. Então, ela começou a acolher essas crianças. E olha que ministério lindo! Não só meninas, mas meninos também. Lembra da mãe dela? 2 pontos que a mãe colocou na mente dos seus filhos: amar e conhecer a Deus e ser generoso. Todos esses ensinamentos foram dados para Amy e se tornou um grande, se tornou prático. Ela realmente amou e conheceu a Deus a ponto de entregar sua vida para Ele. E essa intimidade com Deus a fez superar todas as suas dificuldades. E o coração generoso não deixou que ela visse aquelas carruagens e ficasse, ai que bonito, ai que crianças bonitas. Não, ela teve um coração generoso. Quando a Prina chegou para ela e contou a sua história, o coração se condoeu e ela teve atitudes. Quando vem alguma coisa ao nosso coração, a nossos ouvidos, não é para ficarmos parados. Temos que ter atitudes.
fazer alguma coisa. E ali, Amy, aos 83 anos, ela morre em 1951. Ela nunca retornou à Irlanda. Ela passou 55 anos da sua vida lá na Índia, porque ela sabia que ela tinha muita coisa para fazer. Ela tinha muito trabalho. Então, uma das coisas que a Amy falava, não temos que entender, mas apenas obedecer. Coisas que ela foi aprendendo. Então, vamos ler lá as coisas que a Amy tinha na sua vida. João 16, 33. Jesus falando, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A vida cristã, ela é uma jornada de lutas. Mas, apesar das lutas, nós devemos sempre glorificar a Deus. Porque nós fomos criados para isso, para louvor de Deus. Vamos ler lá em 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amy Carmichael, fraquinha. Ela não vai durar nem 6 meses. Ela ficou 55 anos servindo a Deus na Índia. 20 anos acamada. Mas ela foi escrevendo tudo que Deus tinha feito ali na Índia. E os seus livros foram edificando as pessoas ao redor do mundo. E até o dia de hoje, nós somos abençoados com a vida da Amy Carmichael. Então, não se enfraqueça por causa das lutas. Vamos ler lá em 2 Coríntios 12, do versículo 9 ao versículo 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O apóstolo Paulo sentiu na carne muitas coisas que Amy Carmichael também sentiu. Ele também passou por perseguições, passou por fraquezas, por doenças. Ele passou por incompreensões dos seus próprios colegas. Então não pensem vocês que a vida cristã é fácil. Ela não é fácil. Mas ela tem um propósito. Todas as nossas lutas e as nossas fraquezas precisam ser colocadas diante de Deus através de orações e súplicas. Precisamos ler a sua palavra, esta carta de amor de Deus para nós, para termos força e ânimo para concluir aquilo que Deus tem colocado como propósito em nossas vidas. Então, a ideia dessa live é mostrar para você modelos de pessoas que serviram a Deus,
que passaram por grandes dificuldades, mas que venceram cada uma delas, porque Deus as sustentou. E o mesmo Deus que sustentou Paulo, o apóstolo Paulo, que sustentou Amy Carmichael, é o Deus que te sustenta. É o Deus que me sustenta. Que tem um propósito na minha e na sua vida. Fique com os ouvidos abertos. Abra o seu coração. E se lembre da orientação da mãe da Amy Carmichael, a Catherine. Amar e conhecer a Deus. E ser generoso. Com essas duas coisas, o que Deus colocar de propósito no seu coração e o apoio do Espírito Santo todo o tempo, você vai terminar a sua tarefa como a Amy terminou. Quando ela morreu aos 83 anos, ela tinha cumprido o propósito de Deus na vida dela. Quando ela se viu acamada, ela não se abateu, porque o Deus dela, que ela conhecia tão bem, era aquele que a sustentaria em qualquer situação. Que Deus toque no seu coração e mostre qual é o propósito da sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.